Em um tempo em que a ciência ainda não consegue explicar tudo, existe um mistério que desafia a lógica até hoje, Atlântida. Imagine acordar em um lugar onde o tempo parou, mas os gritos do passado ainda ecoam. Há mais de 2000 anos, um filósofo escreveu sobre uma civilização tão avançada que desafiava os deuses. Tecnologia impossível, energia misteriosa, arquitetura que brilhava sob o sol como ouro líquido. E então sumiu, engolida pelo mar em um único dia e uma única noite de desgraça. Será que Atlântida realmente existiu ou foi apenas um aviso disfarçado de lenda? Hoje vamos mergulhar nas profundezas do maior enigma da antiguidade, antes que o oceano apague suas últimas pistas. Tudo começa com Platão, sim, aquele Platão, o discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. Em seus diálogos, Timeu e Crítias, escritos por volta de 360 a.C., ele descreve Atlântida não como uma fábula, mas como um relato histórico, transmitido por sacerdotes egípcios. Segundo Platão, o general ateniense Solon ouviu essa história durante uma visita ao templo de Nith, em Sais, no Egito. Lá, um sacerdote idoso lhe disse que os gregos eram como crianças porque não tinham memória dos tempos antigos, e que havia uma ilha poderosa além das colunas de Hércules, que havia dominado partes da Europa e da África antes de ser destruída por um cataclismo divino. Essa ilha era Atlântida. Platão a descreve com riqueza de detalhes geográficos e sociais. Dizia que era maior que a Líbia e a Ásia Menor juntas, e que seu império se estendia desde o atual Marrocos até a Itália Central. No centro da ilha ficava a capital, uma cidade circular com canais concêntricos de água e terra ligados por pontes móveis. No coração dessa estrutura ficava o templo de Poseidon, adornado com ouro, prata e oricalco, um metal misterioso que brilhava com um fulgor avermelhado. Os atlantes eram descritos como guerreiros nobres no início, mas com o tempo se corromperam pelo poder e pela ganância, até que os deuses decidiram puni-los com terremotos e inundações que afundaram toda a civilização em um único dia e uma única noite. Agora, aqui está o ponto crucial. Platão insistiu que essa não era uma alegoria, mas um relato real. Ele até disse que os registros estavam gravados em colunas nos templos egípcios. Então, por que tantos historiadores modernos chamam Atlântida de mito? Porque até hoje ninguém encontrou provas irrefutáveis. Mas isso não impediu que gerações de exploradores sonhadores e cientistas buscassem sua localização. Ao longo dos séculos, mais de 1000 teorias surgiram. Alguns acreditam que Atlântida era, na verdade, a ilha de Creta, e que sua destruição foi causada pela erupção do vulcão de Santorini por volta de 1600 a.C. Outros apontam para a Península Ibérica, especialmente a região de Doñana, na Espanha, onde imagens de satélite revelaram estruturas geométricas submersas. Já houve quem jurasse que Atlântida ficava na Antártida coberta de gelo após uma mudança súbita nos polos. Outros ainda sugerem que ela nunca foi no Atlântico, mas sim no Mar Negro, ou até no deserto do Saara, quando ainda era um lago fértil. Mas as pistas mais intrigantes vêm do fundo do Oceano Atlântico. Em 1968, mergulhadores nas Bahamas descobriram o que ficou conhecido como a Estrada de Bimini, uma formação de blocos de pedra calcária perfeitamente alinhados sob 6 metros de água. Estudos sugerem que essas estruturas têm mais de 12.000 anos, o que as coloca na era do último degelo muito antes do surgimento das primeiras civilizações conhecidas. Como seres humanos pré-históricos construíram algo assim? Em 2011, um satélite japonês detectou uma anomalia magnética gigantesca perto das Ilhas Canárias, com formato quase idêntico à descrição de Platão, uma ilha central cercada por anéis concêntricos. Coincidência, talvez. Mas por que então tantos governos classificam certas áreas do Atlântico como zonas proibidas para a exploração submarina? Por que navios de pesquisa frequentemente são expulsos por forças navais sem explicação?
Se você já se perguntou se há cidades escondidas debaixo de água, comenta aqui onde você acha que Atlântida está, porque acredite ou não, você não é o único que perde o sono pensando nisso. E tem mais: o metal oricalco mencionado por Platão por séculos foi considerado fictício, até que em 2015 arqueólogos encontraram âncoras de uma antiga embarcação naufragada perto da Sicília, feitas de uma liga de cobre-zinco e pequenas quantidades de níquel e ferro com um brilho dourado avermelhado. Seria esse o oricalco real? Se sim, como uma civilização antiga dominava a metalurgia tão avançada? Alguns pesquisadores independentes vão além e sugerem que os atlantes não só dominavam metais, mas também energia cósmica. Dizem que a grande coluna de oricalco no templo de Poseidon funcionava como um transmissor de energia capaz de alimentar toda a ilha. Soa como ficção científica, mas lembre-se que a própria eletricidade parecia mágica há 200 anos. E se Atlântida tivesse descoberto algo que nós ainda nem imaginamos? Há até quem acredite que sua destruição não foi um acidente, mas o resultado de um experimento energético que saiu do controle, uma explosão que desencadeou tsunamis e terremotos em escala global. Essa teoria ganhou força com a descoberta de camadas de sedimentos marinhos, que mostram um evento catastrófico global por volta de 9600 a.C., exatamente a época que Platão menciona. Agora, pense bem: se amanhã descobrissem que a Atlântida é real, você gostaria que o mundo soubesse ou guardaria o segredo como os sacerdotes do Egito fizeram? Me conta nos comentários. Sua opinião pode revelar mais do que imagina. Platão terminou sua história com uma advertência: quando os deuses veem os homens se corromperem, eles limpam a terra. Será que Atlântida foi só um mito ou um espelho mostrando o que pode acontecer com nossa civilização? Vivemos em uma era de tecnologia sem precedentes, mas também de desigualdade, destruição ambiental e ambição desmedida. Será que estamos repetindo os mesmos erros dos Atlantes? O oceano guarda seus segredos com força, mas talvez não para sempre. Novas tecnologias de mapeamento submarino, drones autônomos e inteligência artificial estão revelando o fundo do mar como nunca antes. Quem sabe em breve não encontremos os restos de torres de oricalco ou ruínas de templos que brilham no escuro. Se este vídeo te fez olhar para o mar com outros olhos, você precisa ver o que vem por aí. Deixe seu like, porque cada curtida ajuda a trazer mais luz a mistérios enterrados. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque, nas sombras da história, nada é só lenda e nada está realmente perdido. E antes de ir, qual teoria você leva para casa? Tecnologia avançada, castigo divino ou algo que nem ousamos nomear? Comenta aqui embaixo. Os melhores insights viram inspiração para os próximos vídeos. Porque enquanto houver perguntas sem resposta, o passado continuará sussurrando. E nós continuaremos escutando.